Olá, estamos aqui em mais uma entrevista para a Expert XP 2023. Agora estou aqui recebendo André Lyon, que é sócio e CIO da área de ações lá da Ibiúna Investimentos. Bom, primeiro, muito obrigada, André, pela sua presença aqui hoje. Bruna, eu que agradeço estar aqui em nome da Ibiúna Investimentos como um todo e da área de ações, conversando, batendo esse papo com você e com quem está assistindo a gente. Não, maravilha. Bom, para esquentar aqui, essa semana foi bastante turbulenta. Ontem ali, na quinta-feira, né, o governo anunciou, publicou aquela medida provisória onde ele pode terminar com juros sobre capital próprio. Terminando ali com juros sobre capital próprio, isso pode impactar bastante algumas empresas, especialmente ali, por exemplo, Vale, Petrobras, que são algumas empresas que até o fundo, né, de vocês tem na carteira. Qual que é a visão da casa, então, com relação a esse possível fim do JCP ali, que foi publicado nessa medida, que ainda pode sofrer alguma alteração, mas que já, né, causa assim, um rebuliço sobre o que pode acontecer no futuro? É verdade. O JCP é um sistema, né, é uma ferramenta que acaba reduzindo o custo de capital das empresas. E na hora que o governo decide retirar isso, ele acaba impactando o valor presente, né, o que a gente usa para fazer os nossos investimentos, de todas as empresas. Então, realmente, tem algumas empresas que, pela estrutura de capital delas, são mais afetadas. E aí a gente tem que realmente analisar, né, fazer conta do tamanho do impacto na empresa dessa mudança. A gente ainda tem algumas dúvidas de qual será realmente a mudança, então não dá para afirmar que o JCP foi eliminado, né, acabou, e a gente está acompanhando isso muito de perto. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que toda vez que a gente analisa uma empresa, a gente tem que fazer a conta, né, a análise de qual é o tamanho do impacto na empresa real, no operacional, mas a gente também tem que levar em consideração o quanto que isso já está precificado no mercado acionário. Então, realmente é um equilíbrio, né, de retorno versus o risco que está precificado ou não. Então, assim, sim, tem algum impacto, Petrobras, você falou, Vale, Ambev, Vivo, tem várias grandes empresas que têm grandes efeitos por causa desse instrumento, e a gente está analisando e tomando decisões em cima disso. Mas daria para dizer assim que vocês estão meio que em compasso de espera, esperando o que vai sair ali do Congresso com relação a esse texto final, para realmente fazer alguma mudança de alocação? Tem alguma visão assim nesse sentido? Na verdade, não é que a gente está em compasso de espera, a gente ativamente faz a gestão em cima do que a gente já sabe e já calculou, e em cima de o quanto já foi precificado. Então, tem algumas empresas que a gente prefere esperar, que a gente não tem investimento, porque justamente o impacto pode ser muito relevante e isso ainda não foi precificado. Então, a gente aguarda. Tem outras que, na nossa visão, já precificou demais ou o impacto é menor. Então, como você mencionou, a gente tem Petrobras, a gente tem Vale. Então, nessas, a nossa visão é que mesmo com algum impacto que possa acontecer, ainda faz sentido, vale a pena ter o investimento. Então, realmente é muito dinâmico, tá? E, bom, além dessa questão do JCP, que está aí meio em aberto, a gente também teve a apresentação de uma medida provisória que fala das subvenções. Isso gerou um rebuliço também no mercado. E eu queria saber se vocês já conseguiram parar para fazer as contas de qual seria o impacto disso, ainda está esperando o que vai sair ali do Congresso, qual tem sido a postura nesse momento ali, depois da apresentação desse texto? Essa foi mais violenta, tá? Realmente foi aquele saquinho de maldade das antigas, tá? Tem empresas que têm 40% do resultado, né, do lucro, possivelmente impactados, afetados, se essa medida ela for 100% implementada. E esse é justamente a discussão, tá? A impressão que dá, ou conversando com tributaristas, advogados, e até mesmo com a parte política no Congresso, assim, as informações iniciais que a gente tem é que a possibilidade dessa medida provisória ela realmente ser voltada e aprovada parece baixo, justamente por ser um assunto já discutido no STJ em 2017, o Congresso já olhou isso, então parece um assunto muito mais bem resolvido do que
simplesmente vamos alterar. Tá? Então, a nossa visão ainda existe muita incerteza sobre isso, tem que ter calma também, muito mais do que o JCP, e a gente está aguardando para ver realmente qual que é o direcionamento. Mas é um impacto relevante se realmente for aprovada. O impacto, então, seria mais duro até do que esse fim do JCP, na sua avaliação? Sim, no geral, sim. E assim, semana passada, né, essa semana agora que a gente teve, a Bolsa também teve uma semana difícil aqui no Brasil. Enfim, eu queria entender mais o que parece ter pesado. A gente teve ali as discussões do ponto de vista fiscal, a gente teve um cenário ali no exterior também um pouco mais incerto, com alguns sinais de desaceleração ali nos Estados Unidos, mesmo que iniciais, e na China. Então, o que parece que pesou mais agora nessa semana aqui no Brasil? Foi o exterior? Foi essa parte mais fiscal? Na nossa visão, foi uma mistura de... e a gente comentou isso em alguns comentários mensais que a gente faz, na verdade, nos últimos dois. A gente tinha a impressão que o mercado brasileiro tinha ido um pouco demais. Os investidores ficaram empolgados demais com o início do corte, possível início de corte de juros do Banco Central, e o pessoal acabou passando um pouco da conta. O grande ponto foi essa parte de fiscal Brasil. Tá? A gente está numa situação desafiadora, tá? Assim, o Brasil precisa fazer ajustes nessa parte de fiscal, e a gente está num governo de viés mais à esquerda, que tem dificuldade, que não é natural fazer esse tipo de ajuste nas contas públicas. Então, na hora que a gente começa a chegar realmente para 24, e eles anunciaram o Pillow agora, na hora que a gente começa a ver de fato o que está lá, você começa a ficar um pouco mais incomodado com as situações, e aí de novo entra a equação retorno-risco, e o pessoal começa a fazer os ajustes que precisam ser feitos. Então acho que foi isso, assim, um resumo do que aconteceu. E assim, pensando que talvez essa situação fiscal, né, não vai ser resolvida tão cedo, que o governo precisa achar maneiras ali de encontrar receita, de aumentar a arrecadação, e não vem conseguindo cortar custos, o que dificulta que essa equação ali consiga ser equilibrada. Pensando nisso, os próximos meses vão ser mais um pouco delicados para a Bolsa? Assim, ou talvez boa parte desse ajuste aí já foi precificado? Olha, a visão é que parte desse ajuste já foi precificado. Logicamente, o governo estará atrás de receitas adicionais. Então, assim, receita significa que ele vai cobrar mais imposto de alguém. O alguém provavelmente são as empresas. Então, assim, é um risco que sempre existe. Tá? Mas a visão é que na hora que a gente entrar em 24, esse risco vai começar a reduzir, porque simplesmente a gente vai para a execução, né? E tem muito a discussão de anterioridade, né? Digamos assim, a amplitude, né? O leque de alternativas que o governo passa a ter na hora que ele entra para aquele ano corrente, ele acaba reduzindo. Então, é um item, assim, é um fator que a gente tem que continuar monitorando bem de perto, mas isso começa a reduzir, tá? E assim, falando agora sobre algumas apostas, né, alguns aumentos de posição que a casa fez, assim, queria te perguntar se você conseguiria falar um pouquinho para a gente, de repente, algum aumento de posição que vocês fizeram recentemente, que vocês estão mais otimistas, algo que aconteceu com a empresa? Olha, a gente, na verdade, aproveitamos esses últimos 10 dias para vir aumentando algumas posições de empresas, de investimentos que a gente acha atrativo. No geral, o que a gente está procurando são empresas que têm pouca exposição, pouca dependência ao crescimento econômico do país. Logicamente, sempre bom o crescimento, mas são teses de investimento que não dependem umbilicalmente desse crescimento. E empresas que se beneficiem, pelo menos de alguma maneira, dessa redução de custo de capital, de taxa de juros que a gente está começando a ter. Então, a gente imagina que o Banco Central vai continuar cortando, então é aquela coisa, assim, se vai acelerar ou não, eu não sei, mas são cortes sequenciais, e aí tem algumas empresas que realmente se beneficiam. Tá? Então, assim, eu posso mencionar Fleury, Vamos,
BB Seguridade, são todas empresas que encaixam bem nesse cenário. Uma que a gente até escreveu no nosso comentário mensal de agosto, que a gente realmente fez um aumento, foi a Eletrobras. Tá? Hoje ela está aí com um pouco mais de um ano de desestatização. A empresa está passando por um processo de turnaround, né? Realmente a empresa deixou de ser uma estatal, tem várias ineficiências que têm que ser atacadas, têm que ser melhoradas, e eles estão trabalhando nisso. Então, assim, a gente está vendo já algumas indicações de redução de custos operacionais, eles estão negociando parte dos passivos que eles têm em balanço, estão começando a otimizar a utilização de créditos fiscais que eles têm lá nos balanços, dos prejuízos e tudo mais que eles tiveram. Eles começaram a maximizar, né? Eles começaram a vender participações minoritárias que eles têm em controladas, em empresas que não faz sentido ter mais em carteira, então eles conseguem retornar capital. Então, assim, tá num processo interessante, que está caminhando, é um negócio que a gente acha interessante. Esse mês agora acabou de ter a troca do presidente, entrou o Ivan Monteiro, Essa troca é positiva? Na nossa visão, sim. Tá? É um gestor, é um empresário super qualificado, já esteve no Banco do Brasil, foi CFO da Petro, depois presidiu a Petro. Então, assim, tem um trânsito razoável com o universo político. Então, é uma coisa que ele deve fazer muito bem. E aí, na hora que a gente coloca isso no nosso modelo, a gente acaba vendo assim, uma TIR, uma taxa de retorno real, ali na faixa de 15% ao ano, que é um negócio, especialmente hoje, que a taxa de juros já está começando a cair, é um negócio extremamente atrativo. Então, assim, essa também é uma das posições que a gente veio aumentando. Você acabou de falar da Eletrobras. Eu não posso deixar de perguntar sobre aquele embate que a gente estava tendo bem forte ali no começo do ano, que perdeu um pouquinho, mas vira e mexe. A gente tem declarações do governo atacando o fato da Eletrobras ter sido privatizada. Você acha que pode ocorrer uma reversão dessa privatização? Assim, há alguma chance? Você vê algum risco? Não, a reversão da desestatização, a chance é zero. E a gente não pode esquecer que esse foi um assunto amplamente discutido no Congresso, com o Tribunal de Contas, assim, todos os, digamos assim, grandes entes participaram e opinaram sobre o assunto, tá? Então, foi um processo que foi feito e acabou, tá? O que pode acontecer é você ter alguma revisão dos termos, e quando eu digo revisão dos termos, é a discussão de talvez a União ter mais um ou dois conselheiros no conselho da empresa. Isso pode acontecer? Talvez. Tá? É uma negociação, tem que ver. A gente não pode esquecer que para isso ser aprovado, tem que passar pela Assembleia de Acionistas e a Assembleia tem que aprovar. Então, é uma discussão que, e talvez até o Ivan, como eu mencionei, consiga encaminhar com o acionista, e a gente não pode esquecer, a União continua sendo um acionista relevante na empresa, talvez ele consiga fazer alguma negociação, apresentar para a Assembleia, e se a Assembleia aprovar, ok, não tem problema nenhum. Mas, assim, digamos assim, reversões significativas, não sei o quê, não. Isso é impossível, tá? É a mesma coisa que a gente começar a imaginar que a Vale pode ser reestatizada. Não, acabou. Tá? Transitado, julgado, ponto. E agora, uma última pergunta sobre Vale. A gente teve uma semana melhor ali para o minério de ferro e eu queria saber como é que está a expectativa para Vale. A gente teve ali a apresentação do balanço, agora tivemos essa alta depois de meses ali mais difíceis para o minério de ferro. Apesar disso, a questão da China continua ali mais séria, né? Assim, os analistas continuam achando que há uma fraqueza econômica ali no país. Então, queria que você explicasse um pouquinho, assim, né? Quais são as perspectivas para a Vale agora nos próximos meses? A gente tem uma visão mais cautelosa com a China como um todo. Tá? A China está passando por um processo de migração, né, de modelo econômico de crescimento.
Antes era muito baseado em infraestrutura e agora eles estão lentamente, paulatinamente migrando mais para consumo, varejo, como todas as outras grandes economias. E isso acaba tendo, digamos assim, altos e baixos, né, ruídos no meio do caminho. E é o que está acontecendo agora. Tá? Então, a gente vê especificamente, por exemplo, no setor imobiliário de construção, empresas em grandes problemas, quebrando e tudo mais. E o que a gente está vendo é que a expectativa dos investidores está muito negativa, de que a China vai ter um problema muito grande, e acabou que, recentemente, o governo chinês começou a intervir e começou a dar benefícios, incentivos para a economia. Na verdade, ela realmente não tem um problema muito grande. A gente acha que eles vão fazer um incentivo enorme, como a gente já viu no passado? Não. Tá? Não significa que a economia vai voltar a crescer fortemente. Mas a gente acha que eles vão controlar ou tentar controlar digamos assim, esse caminho da economia. E aí, na hora que a gente olha para a ação Vale, a gente acabou vendo que estava excessivamente descontada, e até mesmo pelo minério, que essa semana voltou a bater $115 a tonelada. Na hora que a gente vê essa valuation na bolsa e o preço, a gente fala, olha, tá errado, e a gente achou que era uma oportunidade e a gente acabou aumentando a posição que a gente tinha em Vale. Mas a nossa visão mais ou menos é essa. Não, bem bacana. Bom, queria te agradecer a sua presença aqui. Você parou um tempinho para vir falar com a gente. E nós vamos ter mais uma série de entrevistas que vão acontecer aqui na Expert. Então fique ligado e acompanhe a nossa página do YouTube. É isso, até a próxima. Obrigada, André. Obrigado.